Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já intensifica a preparação para o duelo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para garantir a vitória e se isolar cada vez mais na liderança. E tem também um ano de Felipe Luiz pelo Mengão. Mas diz aí, torcedor rubro-negro, o que você está achando desse trabalho até aqui? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, um ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde para você, Escobar, boa tarde para todo mundo. Flamengo se reapresentou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta ali lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado um ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado. Disse também que ele pode jogar em qualquer posição que Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Ele pode também ser o substituto. Joga mesmo, hein? Carrascal entrou muito bem. Fábio Jupa, notícia de lupa. Um abraço para você. Foram apenas 10 meses entre a aposentadoria dos gramados e a estreia como treinador da equipe profissional. Passou rápido, assim como o primeiro ano de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, marca que está sendo completada hoje. Ele se tornou o primeiro a alcançá-la depois de Jorge Jesus e será homenageado daqui a pouco no CT Ninho do Urubu. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador. Nesses 365 dias, como deu pra ver, Felipe Luiz já viveu muita coisa. Começando pelo título da Copa do Brasil do ano passado, um mês depois de assumir a equipe. Na virada do ano, houve incerteza sobre a continuidade. Mas ao chegar, o diretor de futebol, José Boto, bateu o martelo pela permanência. E 2025 já começou com 2 taças, o da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse período, houve também momentos de crise e desentendimento com alguns jogadores. O principal caso envolveu o atacante Pedro. Felipe Luiz reclamou publicamente do jogador, que chegou a ser colocado como negociável pela diretoria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Há 3 meses do fim do ano, o Flamengo de Felipe Luiz lidera o Campeonato Brasileiro. Competição tratada como prioridade depois de algumas temporadas sem brigar pelo título. E segue vivo na Libertadores, de volta à semifinal após 3 anos.
Desempenho que faz com que clubes do exterior estejam de olho em Filipe Luís. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Até por isso, a diretoria busca renovar logo o contrato do treinador, que vai somente até o fim do ano. A intenção dele também é de ficar, e as duas partes devem discutir o assunto nas próximas semanas, aproveitando a pausa para a data FIFA. O que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo, é especial, não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. Vamos voltar para o Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre está por lá, hein, Pedro? Com 1 ano de Filipe Luís aí no rubro-negro, aí no Ninho do Urubu. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. A gente segue aqui no Ninho do Urubu na expectativa de que possa aparecer aqui o Carrascal a qualquer momento. Inclusive, era Emerson Royal, como eu disse na primeira participação, e houve uma mudança, agora vai ser Carrascal. Foi um grande destaque do jogo do último domingo, a virada do Flamengo em Itaquera. E depois teremos uma homenagem ao Filipe Luís, 74% de aproveitamento em 1 ano de trabalho, 3 títulos, liderança do Campeonato Brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores. Então tem boas histórias para contar o Filipe Luís e muito a fazer também. A gente vai acompanhar tudinho e aí a gente traz daqui a pouco no Sport Center. Bruno. Bom, valeu, Pedro. Você volta então logo mais. A gente está vendo toda a movimentação aí também para essa entrevista coletiva. 1 ano de Filipe Luís no Flamengo, claro, só contando o time principal. Nossa, 70 jogos já. Só 7 derrotas. Impressionante. Aproveitamento de quase 75%. Olha a média de gols sofridos, gente. 0. Esse foi o número que... Bom, tem tanta coisa que chama atenção aí. Claro que assim, o mais impactante são 3 títulos. E, assim, mais impactante que tudo isso é o fato de ser o primeiro trabalho do Filipe Luís como profissional. É isso. Hein, Jailson? Primeiro ano, né, que a gente está falando, mas é o primeiro trabalho, no futebol profissional. Ele teve uma rápida passagem, né, pelo Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Acabou ali também conquistando o título mundial do Sub-20, mas ele não tinha conquistado a Libertadores, né, da categoria. Foi herança ali dele, né? E ele acabou conseguindo a conquista do Mundial Sub-20 também. Mas assim, a gente está falando de um primeiro ano do cara como treinador de uma equipe profissional. Ele já pega o Flamengo e ele falou desde o início, né? Que ele tinha o melhor elenco e que ele tinha a obrigação de brigar por títulos. E aí eu lembro também daquela semifinal contra o Corinthians, né? A expulsão da Copa do Brasil. A expulsão ali do Bruno Henrique, onde como ele mexe rapidamente na equipe, faz uma linha de 5 com o Fabrício e o Bruno. Porque ele tirou um outro atacante. Ele tira o Gabigol. Tirou o Gabigol. Ele tirou o Gabigol, aí deixou o Gerson puxando com o Wesley, né, pelo lado direito e fez uma linha de 5 e conseguiu ali neutralizar o Corinthians. Então ali, logo no início, a gente já vê ali os primeiros sinais de como o Filipe Luís, ele, além de ter mais ou menos o elenco, como o entendimento dele tático. E aí, enfim, aí veio o título da própria Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, título da Supercopa em cima do Botafogo. O Botafogo também foi aquele momento em que o Botafogo, mas não interessa, né? Não interessa. Era um confronto de rivalidade, ele ganhou bem. Aí a gente está falando de título carioca em cima do Fluminense, a gente também está falando do time, né, que está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Então, assim, a gente... E é um cara que se porta muito bem, né, nas coletivas, né, sempre até o momento, né, faz questão ali de explicar as mudanças, o que ele vê, admite quando erra, tem tentado ali tirar o melhor do Pedro também, né, a gente tem que falar. Esse foi um momento bem... momento turbulento. Não foi? Pode falar, já falar um momento de turbulência nesse ano. Não foi só, ele tomou decisões difíceis. Exatamente. E assim, num cenário muito complicado, porque uma coisa é você assumir o clube no qual você foi ídolo como jogador, com jogadores que atuaram com você. Você virar a chavinha desse cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque você tem que saber separar as coisas. E, cara, teve a saída do Gabigol.
um dos maiores ídolos da história do Flamengo, então você teve que conduzir todo esse cenário, teve a situação com o Pedro, então assim, todo o jogo de cintura, toda a desenvoltura que ele teve para essa função, acho que só enaltece ainda mais que a gente está falando de um técnico. Perdeu 7 jogos de 69, aproveitamento absurdo. Quase 75%, com 3 títulos conquistados, com possibilidade ainda de mais 2. E com todo esse cenário, e apresentando um futebol gostoso de acompanhar. Assim, é um time que joga bem, que é equilibrado, defensivamente muito sólido. Então, assim, e com tudo esse aspecto também, mais do que a postura dele, é legal ver as coletivas do Felipe Luiz, sabe? Tem sempre muito conteúdo, sempre muito respeitoso. Isso. Acho que é uma troca muito enriquecedora. Não foge, né? Não foge tanto pra gente da imprensa como pra quem gosta de futebol. Então, você ouvir, você aprende toda vez. Exato. Então, assim, você vai falar o que deu errado? Caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil. Assim, entre os prós e contras, assim, eu acho que, assim, o saldo talvez, é absurdamente positivo desse primeiro ano. Talvez esportivamente, o pior momento tenha sido um risco na Libertadores, né? Sim. Assim, Sim. Ali foi um risco. Mas assim, aí o time passou por isso e já está na semifinal da competição. Sim, eu sempre falo, né, o jogo do Central Córdoba. Ali também foi um aprendizado. Com certeza. Que a partir daquele também momento, não é uma decisão exclusiva não só dele, exatamente, porque o senhor Boto também, né, a partir daquele momento ele nunca mais falou em prioridade brasileiro e a Libertadores de segundo plano. Foi depois. Derrota pro Central Córdoba, no Maracanã lotado, a torcida pé da vida, xingando todo mundo, rapidamente eles viraram a chave, não. Os 2 títulos serão a prioridade da equipe aí até o final da temporada e a gente vai vendo, né, à medida que o ano for passando, vai dosando ali, mas nunca mais teve essa questão de poupar 8, 9 de uma vez. Outra coisa, ele perdeu Fabrício Bruno, lá no início, o Gerson, o Wesley. Perdeu o Gerson. E perdeu, por contusão, mas perdeu o Eric também. Mas o Wesley era um cara que foi talvez um dos mais importantes nesse título da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou no passado. Ele foi montando, né, com a janela de transferência, ele também foi montando. Porque o Wesley, por exemplo, ele mesmo já tinha falado. Se o Wesley continuar aqui com a gente, ele escolhe o time que ele vai no meio do ano. Então ele já tinha mais ou menos... Tanto que você, se for parar para ver, a inteligência dele, ele foi ganhando Varela, né? À medida do ano. O ano foi passando, ele já entendendo que o Wesley sairia, ele já foi ali. Varela, preciso que você ataque um pouco mais, que o Varela era um cara mais, com o Tite, visto como um cara mais defensivo. O Varela foi chegando um pouco mais ao ataque. Varela jogou de volante, Varela jogou de lateral esquerdo. Chegou um determinado momento que era o Coringa, era o Varela, e não o Gerson, né? Varela jogando em todas as posições ali possíveis. Então, assim, o Felipe Luiz, ele também... essa cancha ali, né, ele traz o Rodrigo Caio, que ele falou que precisava de um cara com mais vivência. Quer ver outras que, nossa, hoje a gente tá, precisava cortar isso aqui e mandar pro Felipe Luiz, porque é só elogio. Mas outras que vão na conta dele, o Saul e o Samuel Lino. Jorginho também? O Jorginho foi bater lá no Palmeiras. O Palmeiras, né, não quis, não entendeu, enfim, não avançou lá. Então, mas você vê que o Felipe Luiz bancou o Saul, bancou o Samuel Lino. Porque, mas o Flamengo... É tudo Felipe Luiz, isso, não é? O Flamengo tem o poderio financeiro, é verdade, mas assim, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Não. E você conseguir arranjar para potencializar todos esses jogadores é muito mérito dele. E acho que, para mim, um argumento de tudo que a gente está falando, acho que um argumento que também pesa, é mostrar que técnico brasileiro, atuando, comandando no Brasil, recebe proposta de um clube da Europa. Não é comum. Ele recusou em 1 ano a do Fenerbahçe. Então, assim, não é... Tudo bem, ele é um cara conhecido como jogador lá, mas não é comum dos técnicos brasileiros serem procurados pelo mercado europeu, ainda que não seja um centro principal, mas nessa temporada tem investido bastante, né, o futebol turco. Então, acho que isso também mostra o quanto que ele está impactando, não só aqui dentro, mas lá fora também está se olhando esse trabalho dele. Vale lembrar o Mundial também, né? O Mundial serviu como vitrine para os clubes brasileiros, mas eu lembro, eu até falava com o Bruno na época, em relação ao Mundial, pela forma diferente dos times daqui de jogarem dos times europeus, né? E assim, a questão que eu lembro que chamou muita atenção, né? De alguns, enfim, analistas, jornalistas, enfim, que eu sigo lá do futebol europeu, eles analisando a forma de associação do time do Flamengo. Que eles falavam, né, que o time europeu, ele basicamente, ele vai agrupando os jogadores de um lado para tentar uma diagonal longa, o ponta esquerda que vai estar no 1 contra o lateral direito. E ali o que chamava atenção no time do Flamengo para esses jornalistas europeus era que eles simplesmente... Ele começava o jogo de associação pelo lado direito e ele terminava pelo lado direito, com todo mundo ali se agrupando. Aquele jogo, por exemplo, Flamengo e Chelsea,
que o Plata e o Wallace tá todo mundo de um lado, do lado direito, né? E a jogada termina no lado direito. Então, assim, como isso também chamava atenção. E a forma também que o Flamengo mudou, né, de jogar do Tite para o Filipe Luís. Então, esse é um ponto, porque assim, ele substitui o Tite, que era um cara de um tamanho muito grande, e é aquilo que o Pedro contava pra gente, né? É fácil ser técnico do Flamengo. Se fosse fácil, não teria se dado que desde 2011 Exatamente. Um técnico não começa e termina uma temporada. E um ano, o JJ, o Mister conseguiu ficar um ano, não é, Jailson? E acho até que ficaria mais se não fosse uma decisão dele de sair. Mas também foi um ano onde teve um período ali de 100 jogos no meio por conta da pandemia e tal. Então foi um calendário assim um pouco diferente. Mas se fosse simples ser técnico do Flamengo, ele não seria o primeiro em mais de 15 anos. Ou em 15 anos a completar um ano assim. Não é simples e ele sabe disso, né? Tanto que quando tem algum O Tite não conseguiu, gente, que era o técnico da seleção nas últimas 2 Copas. Quando tem algum tipo de derrota, quando tem um jogo, né, abaixo da expectativa, por exemplo, o próprio primeiro tempo contra o Corinthians, e ele é muito lúcido. Eu gosto muito das coletivas porque ele é muito lúcido quando ele é questionado sobre a forma que o time jogou, ou sobre a forma que o time tem jogado, ou se caiu a performance de alguns jogadores, ele vai lá e explica tranquilamente. Não é possível, não dá para ganhar tudo. Não dá para ganhar todos os jogos, né? Porque o Flamengo vai ganhar todos os jogos porque tem o Filipe Luís como treinador. Não vai performar absurdamente. Isso não quer dizer que ele já ganhou todos os títulos desse ano. Claro que não, ainda tem muita caminhada. Por exemplo, contra o Estudiantes, o Filipe Luís lá, o Flamengo teve a posse da bola, o Domingues, técnico do Estudiantes, armou uma forma que ele queria que o Flamengo jogasse, e o Filipe Luís ali, o Flamengo caiu na Arapuca. Tinha uma armadilha feita pelo lado direito, o lado direito do Flamengo e o lado esquerdo do Estudiantes. E o Flamengo caiu. Então não vai ser assim. O primeiro tempo contra o Dorival deu um nó. Sim. E o Filipe Luís ali conseguiu acertar no intervalo. Então, claro, é o primeiro ano de trabalho dele. Então tem muita coisa para ele se desenvolver também. E até pelo nível que está sendo colocado, pela regularidade, até projetando... Não sei quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas certamente o vice vai ser um dos melhores vices da história do Campeonato Brasileiro. 75, porque é um negócio absurdo. É que o nível está muito alto entre Flamengo e Palmeiras. E o Cruzeiro também. Também, mas eu acho que ainda Flamengo e Palmeiras estão à frente, assim, em relação ao nível, e eu imagino que a disputa... Mas o Cruzeiro reforça ainda mais essa disputa, porque é um time que tem feito um trabalho também espetacular. E esse também não deixa de ser um mérito do Felipe, por mais que, claro, tenha do dinheiro, tudo a gente sabe, mas a gente está falando de um trabalho agora novo contra um trabalho que, por méritos, já tem aí 5 temporadas. Exato. Então, ele está conseguindo igualar, né, de certa forma, até isso. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante para o canal. O YouTube vai reconhecer que o vídeo é relevante e vai mandar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações aí do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai estar atualizado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, o Flamengo iniciou hoje a preparação para o duelo contra o Cruzeiro na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo de extrema importância que o Flamengo precisa ganhar para poder abrir aí até 7 pontos de vantagem do líder para os que estão aí na cola pela briga do título pelo Brasileirão. E também um ano de Filipe Luís pelo comando do Flamengo. Desde que ele chegou para cá já são 3 títulos, né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Aí eu quero saber de você, torcedor, o que você está achando do trabalho até aqui. É bom, é ruim, é mediano? Sua opinião é muito importante aqui no canal, torcedor. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.